Você decidiu que vai prestar a prova de residência médica, mas quando você olha para a quantidade de matéria, apostilas e questões, você não faz ideia de por onde começar. Como organizar os estudos do zero e não perder meses batendo cabeça e desperdiçar tempo de estudo. Se você não me conhece, muito prazer. Meu nome é Pedro Martins, eu sou residente de radiologia na USP. Fui aprovado em primeiro lugar geral na prova de residência do Einstein, em primeiro lugar em radiologia na Unifesp, Unesp, Unicamp, na Santa Casa. Passei em todas as provas de residência que eu prestei e nesse canal eu falo sobre preparação para a residência médica. Se esse é um tema do seu interesse, já se inscreve e curte esse vídeo porque tem bastante coisa interessante para você. Hoje eu vou te entregar o manual da preparação para a residência médica. Como é que você vai organizar a sua preparação do zero? Quais são as coisas que você tem que considerar e que eu gostaria que tivessem me falado lá no início da minha preparação? Algumas talvez não façam sentido para você agora, mas em algum momento da preparação você vai lembrar. Então não deixa de assistir esse vídeo para entender todos os aspectos mais importantes e tudo que você, se não assistir, só vai perceber quando for tarde demais e a sua prova estiver chegando. A primeira coisa que você precisa fazer é olhar para a sua rotina real. Você está no internato, sendo sugado pelo hospital o dia todo, você é um recém-formado que está dando plantão para pagar suas contas e está com pouco dinheiro. Não tenta copiar o cronograma perfeito do seu colega, o cronograma de outra pessoa, porque as horas por semana que cada pessoa tem de fato disponíveis para estudar e as possibilidades que as pessoas têm de organização são completamente diferentes umas das outras. E não adianta você achar que você vai estudar da mesma maneira que outras pessoas que conseguem um volume muito alto, porque esse pode não ser o seu caso. Da mesma maneira, se você tem a possibilidade de ter um volume alto, é muito importante que você busque esse volume. Por isso, pegando o exemplo de uma pessoa que está no internato, que foi o contexto no qual eu me preparei, o que eu recomendaria que você fizesse? Já tenta antecipar a sua rotina. Se você presta a prova, por exemplo, no ano que vem, a gente está em 2026, se você presta no final de 2027, o que eu sugeriria para você? Olha o cronograma do seu internato. Quais são os estágios em que você vai rodar? Tenta já entender, conversar com seus veteranos para entender, poxa, como que é a rotina de cada um desses estágios? Ginecologia, clínica médica, pediatria, como que funciona cada um deles? Qual estágio que suga mais e qual estágio que é mais de boa? Por que isso? Porque dessa maneira você consegue antecipar a sua produtividade. O que eu quero dizer com isso? Tem épocas em que naturalmente você consegue fazer muita questão, muito flashcard, consegue assistir a aula, ler muito conteúdo. Tem épocas em que você fica 16 horas por dia no hospital, vai para casa, dorme e já tem que ir para o hospital de novo no outro dia. É um erro muito grande você se cobrar da mesma maneira nessas duas fases da preparação. Porque o que você tem a oferecer para os seus estudos é completamente diferente. Então não ache que as coisas serão constantes, que tudo será maravilhoso o tempo todo, porque não é esse o caso. Da mesma maneira, se você é um médico recém-formado, que está dando plantão ou que está trabalhando numa unidade básica de saúde para se manter, o que você tem que pensar é, o seu tempo mais perto da prova vale muito. O seu tempo agora também vale muito, porque é o tempo que você está formando a sua base. Então, tenta organizar o seu trabalho, distribuir o seu trabalho ao longo do ano, de forma que você consiga atingir uma meta financeira que você pleiteia pensando em entrar na residência tranquilo financeiramente, mas entenda que esse não é o momento de juntar dinheiro. Se você trabalha, você tem que ter um motivo para trabalhar. Se você já tem aí 200 mil guardado, talvez seja melhor você não trabalhar ou trabalhar muito pouco ao longo desse ano de preparação, porque o seu foco nesse momento tem que ser a preparação. O seu foco não pode ser juntar dinheiro. Essas coisas não são conciliáveis e uma vai atrapalhar a outra. Você pode acabar se preparando para a residência, estudando um pouco e ganhando menos dinheiro do que gostaria, e você pode trabalhar, ganhar também menos dinheiro do que gostaria porque você gastou seu tempo estudando. Então escolha bem a sua prioridade. No internato você não vai deixar de priorizar, deixar de fazer as coisas do internato, mas você tem que entender que vai ter alguns momentos em que você vai conseguir se dedicar menos à preparação e tá tudo bem. Isso não é um problema. Só tenta se antecipar para que a cobrança nessa época seja proporcional e que você não se cobre tudo o tempo todo, né? Que você não cobre dar o seu máximo sempre. O segundo passo é você entender a função de cada um dos recursos de estudo. E o mais importante, você saber que as ferramentas devem te servir e não você servir as ferramentas. Isso é muito comum quando a gente fala de estudo ativo. Recentemente, muitas plataformas com questões, com flashcards e os cursinhos tradicionais cresceram muito falando, olha, você tem que estudar desse jeito aqui, olha, essa ferramenta aqui é a ferramenta mais eficaz, isso aqui vai funcionar melhor. E não está errado, existem ferramentas que são melhores do que as outras em média. Por exemplo, um estudo mais centrado em questões e flashcards tende a ser melhor do que um estudo extremamente centrado em teoria. Não estou questionando isso. Isso é uma coisa ok, assim, é quase senso comum já hoje em dia. Então, o que eu estou dizendo aqui? É que se você ficar fissurado com tenho que ter um volume muito alto de questões, mas a sua base teórica não for uma base muito forte, você vai trocar os pés pelas mãos.
Da mesma maneira, se você disser, pô, tenho que fazer 3 horas de flashcards por dia, e isso comer o seu tempo das questões, também não é bacana. Se você cismar que tem que ver muita teoria e o seu volume de questões for baixo, isso não vai funcionar. Então, existe uma ordem das coisas, existe uma sequência lógica das ferramentas de estudo para que você consiga aproveitar o máximo de cada uma. E ao longo da sua preparação, a distribuição delas também tem que ser diferente. Você primeiro tem que ter uma boa base teórica, depois dessa base teórica você tem que ter uma prática boa. Com essa prática você tem que ser capaz de perceber bem os seus erros, percebendo bem esses erros, você tem que buscar não repetir, e para cada uma dessas finalidades existe a melhor ferramenta e existe o momento certo de usar essa ferramenta. Eu falo sobre isso no outro vídeo aqui do canal, chamado A Pirâmide de Maslow, do estudo para residência, em que eu ordeno cada uma das ferramentas de acordo com a ordem de prioridade. Depois daqui, vai lá e assiste, mas fica até o final desse vídeo porque tem mais coisa legal aqui para você. O ponto que eu quero trazer é, você não pode se tornar um funcionário dos seus estudos. As ferramentas devem servir a você. Não é você que deve servir as ferramentas, entendido? Então não coloque assim, pô, eu sou um servo dos flashcards, sou um servo das questões, sou um servo das aulas. Não, o que você tem que pensar é, o que está me fazendo aprender mais, o que me faz progredir e acertar cada vez mais questões. E não o que eu tenho que fazer para dar um check e ficar satisfeito e preencher uma planilha, ok? E se avalie repetidamente o tempo todo. Se você está assistindo a aula e a aula não está te ajudando, para de assistir, não tem problema. Se você está fazendo um deck de flashcard enorme, que tem o livro inteiro no deck de flashcard, e sente que está perdendo tempo com aquilo, repetindo um monte de coisa básica, para de fazer. Entendeu? Não tem problema, direciona melhor o seu estudo. Só é importante você não ficar pulando de galho em galho, usando um método de cada vez, porque isso vai dar problema. Mas seja capaz de fazer essas reavaliações de maneira crítica, porque isso vai permitir que você tenha um estudo muito mais eficaz. E qualquer ajuste fino, quando você passa ali da faixa de 70, 75, passa a fazer muita diferença. Você já ir com essa mentalidade agora, eu tenho certeza que vai te ajudar muito. O terceiro ponto é sobre a sua mentalidade em relação às suas métricas. As pessoas ficam muito bitoladas, muitas vezes, com métricas de vaidade. Horas líquidas de estudo, percentual de acerto em bancos de questões, percentuais de acertos nas questões de aprendizado, nas questões de revisão 1, nas questões de revisão 2. Esquece isso tudo. A única coisa que importa, no final das contas, é quanto você vai tirar no dia da prova. E a única métrica que é realmente capaz de indicar o quão bem você irá no dia da prova é o seu desempenho em provas com questões inéditas, seguindo o padrão das suas bancas de interesse. Existem duas formas de você fazer isso. Uma é fazendo provas na íntegra. Então, se você quer fazer a prova da USP, por exemplo, você vai pegar as provas anteriores da USP, vai fazer e ver quanto que você tira. Só que ao longo do tempo, inevitavelmente, você vai acabar fazendo muitas dessas questões em bancos de questões. E mesmo essa nota pode ficar falseada. A outra ferramenta são simulados autorais criados pelas plataformas, replicando o modelo das provas de fato. Isso também é uma ferramenta muito boa para você saber onde você está. Por que eu não recomendo que você se direcione por essas outras métricas? Número de horas estudadas, número de, desempenho no banco de questões, porque todas elas te iludem de alguma maneira. O número de horas estudadas não está correlacionado com o seu desempenho. É óbvio que todo mundo que passa estuda muito, mas também tem muita gente que estuda muito e não passa. Então, se fosse só estudar várias horas, teria um monte de gente aprovada aí que está repetindo o processo seletivo até hoje. Se fosse desempenho em banco de questões, isso é uma grande falácia, porque assim, você pega lá, revisão 2 de um determinado tema, e quando vê tem 40 questões daquele tema. A questão número 40 repete o conteúdo que você já viu na questão 2, na 7, na 8, na 19. É óbvio que você vai acertar 40, entendeu? Então, seu desempenho é um desempenho superestimado. O que você tem que ser testado de fato e o momento que vale a pena como teste de verdade é o momento em que você faz uma prova nas condições em que você faria uma prova. Prova na íntegra e simulado. Todo o restante não fique bitolado, o que não quer dizer que está tudo bem se você acertar 40%. Mas não fica assim, eu tenho que acertar 80% em todos os bancos de questões, em todos os bloquinhos que eu vou fazer. Não, isso é uma grande armadilha. Atenha-se às notas dos simulados e entenda que os resultados demoram muito. Você planta hoje um estudo para colher uma questão daquilo daqui a 2, 3 meses. Não vai acontecer de você estudar muito hoje e amanhã a sua nota subir muito. O processo leva muito tempo e para crescer de verdade você tem que ter muita persistência e muita resiliência. Então não desista se o seu estudo não der um resultado imediato, não te der um resultado em poucas semanas, porque você vai ver de verdade o resultado chegando lá no final do ano que vem, lá em novembro, lá em dezembro. Além disso, a próxima dica que eu quero te dar, e que é um ponto muito importante, que eu vi que a partir de certo momento na minha preparação fez uma diferença absurda, foi não tentar entender somente a teoria e o conteúdo,
mas também tentar decompor, tentar entender a estrutura das questões de prova de maneira a colocar elas em caixinhas. E eu criei algumas caixinhas que eu vou compartilhar aqui com você, que me ajudaram muito a sistematizar e a não repetir os erros 2, 3, 4, 5 vezes. Eu quero que você classifique as questões em decoreba, fluxograma e raciocínio. O que eu quero dizer com isso? Que a decoreba é uma cobrança direta, é uma cobrança que é feita para você assim, você sabe essa informação? Sim ou não? Esse é um tipo de questão. Cria uma caixa de questões de decoreba. Porque para essas questões de decoreba, os flashcards vão te ajudar muito a não errar 2 vezes pelo mesmo motivo. Porque é isso, ou você sabe ou você não sabe. Não tem nenhum raciocínio ali dentro. E eu já exploro isso em outros vídeos aqui do canal. Dá uma olhada depois também. Do outro lado, no outro extremo, existe o raciocínio. O que é o raciocínio? O raciocínio é você pegar um caso complexo, perceber alguma coisa que está ali nas entrelinhas, que não necessariamente está escondido de você, mas que depende de você ter aquele clique, de você ter aquela sacada para entender. E aí, a partir desse momento, você segue a questão e quando você tem esse clique, a questão fica fácil. É tipo uma questão que originalmente é difícil, mas que depois que você tem uma sacada, ela fica fácil. Essa é a questão de raciocínio. Então, pega de um lado que é decoreba, que é a questão que te entrega tudo e pergunta, e aí, o que é isso? E pega a outra que é a questão de raciocínio. A questão de raciocínio, ela tem que ter essa leitura nas entrelinhas. Existem estereótipos dessas provas. A do IANSP, por exemplo, é uma prova quase 100% de decoreba. A prova da USP São Paulo é uma prova quase 100% de raciocínio. E no meio termo, né, existe um espectro das provas na distribuição aí, e para cada uma delas você tem que pensar mais em uma coisa. Vai ter cobranças mais diretas, cobranças menos diretas. No meio da decoreba de raciocínio vai existir o fluxograma. O que é o fluxograma? São situações em que você tem um processo de tomada de decisão bem determinado, o estereótipo, ACLS, PAUS, BLS, enfim. E aí você tem que entender que aquela questão te cobra esse processo de tomada de decisão, mas que uma vez que você sabe isso, pronto, está resolvido. É um caso, por exemplo, de tratamento da sífilis congênita no recém-nascido. Você vai olhar, diluições, VDRL, mãe adequadamente tratada, etc. Você tem os critérios assim, e se você seguir aquilo ali, pronto, está resolvido. Reanimação neonatal também é um outro exemplo. Porque cada um desses erros e cada uma dessas categorias, você vai abordar o seu erro, você vai abordar o seu aprendizado de uma maneira diferente. Então começa desde hoje, no momento que você está D0 da sua preparação, já começa a colocar as questões nesses boxes, porque aí você consegue entender, pô, eu estou errando mais coisas de decoreba, então me falta informação, me falta repertório e flashcard, mas as de raciocínio eu tenho mais facilidade. Ou eu erro as questões de raciocínio, apesar de eu ter muita informação, porque isso te permite até tentar aproveitar e falar, pô, beleza, se eu vou bem nas questões de raciocínio, talvez valha a pena eu direcionar meu foco mais ali para a USP. Se eu vou bem nas questões que são questões mais diretas, mais de identificação, não necessariamente decoreba, mas questões mais, assim, papum, talvez a Unifesp favoreça um pouco mais. Isso permite que você direcione um pouco sua preparação também para estudar mais para os lugares que você tem mais chance de passar. Óbvio que você não vai direcionar assim o seu estudo no dia 0 da preparação, mas identificar o seu perfil, identificar onde você tem dificuldade e onde você tem facilidade, sem nenhuma dúvida vai fazer muita diferença. Mas nada de tudo isso que eu falei vai funcionar se você não souber exatamente onde você está agora. É o seu nível atual que vai dizer se você precisa focar mais em aulas, em volume de questões ou no ajuste fino com flashcards e eventualmente até uma mentoria. Você não pode estudar no escuro, você precisa de um diagnóstico. E a melhor forma de fazer isso, como eu já falei aqui, é através de provas na íntegra e simulados. Mas não é qualquer simulado, não adianta eu te mandar uma prova da USP no início da sua preparação, porque você vai necessariamente muito mal. Porque é uma prova muito complexa, você tem que entender muito de questão também para ir bem na prova da USP, não é só saber a matéria. Você precisa de um simulado de nivelamento feito considerando e pensando em quem está começando a preparação. Porque é um simulado no qual, se você tirar, vamos dizer, 70, 75, 80, isso pode indicar que talvez estudar por questões seja melhor para você, ao passo que se você tirar em uns 60, 65, até menos, pode ser necessário voltar mais na base. O que eu quero te oferecer é essa decomposição, é chegar para você e falar assim, não, cara, olha só, você precisa mais é de base mesmo. Ou então, cara, sua base está boa, você já consegue ir além, foca mais em questão e flashcard do que em aula. E é para isso que a gente preparou o simulado de nivelamento do Prisma. No dia 19 de agosto, quarta-feira, às 8h15 da noite, eu vou fazer um encontro chamado Mapa e Bússola, no qual eu vou te mostrar do zero como eu faria a minha preparação, falar sobre o papel de cada uma dessas ferramentas e como que eu organizaria o meu ano de estudos. Lá eu vou poder também tirar suas dúvidas. Para você se inscrever, vai ter um link aqui na descrição. Participando desse encontro, Mapa e Bússola, se você estiver inscrito, você também vai poder fazer o simulado que vai acontecer logo depois. Então, no dia 19, a gente tem o encontro, 20, 21, 22 e 23, então no final de semana, a gente vai ter um simulado de nivelamento do Prisma. Nesse simulado, a gente vai ter questões fáceis, vai ter questões médias, vai ter questões difíceis, e a partir do seu padrão de acerto,
E principalmente, a partir do seu padrão de correções, dos motivos dos seus erros, eu vou conseguir te falar por onde que é melhor você começar agora. E eu tenho certeza que para você ter esse direcionamento com a curadoria e com a seleção de quem já viveu o processo e teve os resultados que você quer ter, vai ser muito bom e te poupar uns bons meses de estudo. Eu quero o seu sucesso, eu quero que no final do ano que vem você passe na prova de residência médica. E é por isso que eu te vejo no dia 19. Não deixa de se inscrever, o QR Code está aqui na tela e o link na descrição. Até lá!